Então vamos lá, meu querido aluno, seja bem-vindo para mais uma aula de redação. Neste momento nós vamos abordar um assunto muito importante, que é etapas de composição do texto. Espero que você tenha baixado o seu material, porque o conteúdo aqui, sem dúvida, é muito enriquecedor. A gente sabe que é um desafio escrever, né? Escrever não é uma tarefa fácil, né? Quando eu leio, por exemplo, né, não é que eu tenho uma atitude passiva quando eu leio, mas quando eu leio, eu estou decodificando, né? A atitude é mais simples. Quando eu escrevo, eu estou codificando. A atitude é um pouco mais complexa, a ação é um pouco mais complexa. E a gente sabe que o brasileiro, em geral, tem dificuldade de escrever. Até porque a modalidade que se usa ao se escrever é diferente, né? Existe uma diferença entre língua falada e língua escrita. Então eu preciso ter noção disso, eu preciso dominar as duas formas de falar. Como dizia o gramático Evanildo Bechara, que é membro da Academia Brasileira de Letras, todo falante tem que ser poliglota na sua própria língua. Isso quer dizer o quê? Né? Que quando a gramática normativa, quando a norma culta for exigida, eu preciso dominar essa norma culta. Obviamente, né, eu não preciso ser culto o tempo todo, mas na hora de produzir o meu texto, eu preciso ter essa linguagem. Só que a redação não é só gramática, não é só vocabulário, também é conteúdo, também é estrutura de texto. Então tudo isso se soma, né, e parece uma complexidade muito grande. Não é à toa que, não raro, os alunos dizem que não sabem produzir uma redação. Sabem escrever, mas talvez não saibam sistematizar uma ideia no papel. E o objetivo desta aula é ajudar você a compor um texto dissertativo argumentativo. Nós já vimos que para carreiras militares a dissertação é argumentativa, embora exista a dissertação expositiva, que é aquela que não apresenta uma tese para você defender. Para escolas militares é o texto argumentativo que você vai ter que fazer. A argumentação se pauta pela defesa de uma tese, de um ponto de vista que vem na introdução, tá? Mas a grande questão é como produzir um texto, né? Quem vai fazer essa, por exemplo, 20 linhas já são suficientes. Para quem vai fazer SpaceX, eu tenho que ter pelo menos 25 e não passar de 30, tá? Porque a folha da SpaceX tem 38 linhas. Então eu devo ficar entre 25 e 30 linhas. Agora, como eu posso pensar o texto? Há alguns alunos que não conseguem nem pensar o tema, né? Por mais que gastem tempo ali, eles travam mesmo, tá? Por isso é importante a gente destravar isso aí, tá bom? E o objetivo desta aula é ajudar você a destravar e a pegar qualquer tema e desenvolver dentro de um tempo pré-determinado, tá bom? Porque é muito importante você produzir uma redação para a escola militar dentro de um tempo. Por exemplo, se você vai ter 4 horas para fazer a sua prova, quanto tempo você vai gastar com as questões, né, de marcar, questões objetivas, e quanto tempo você vai gastar com a produção do seu texto, com a prova discursiva? Então é importante você já fazer esses cálculos, tá? Porque senão o aluno se perde, ele acaba dedicando muito tempo à redação ou muito tempo às questões, né, de alternativa, de múltipla escolha, e no somatório geral algo acaba perdendo, né? Ou a prova discursiva ou a prova de múltipla escolha. Então digamos que você tem 4 horas, né? Então sugiro, tá, que você tenha 1 hora para fazer a sua redação. Agora, é muito importante que você faça a sua redação, e esta dica é muito importante, tá? É muito importante que você faça a sua redação, mas não passe a limpo assim que terminar a sua redação. Sabe por quê? Porque tem muito pensamento que virá depois, 1 hora depois, 1 hora e meia depois, muita ideia nova vai surgir, aquele pensamento de um filósofo, de um sociólogo, que vai enriquecer a minha redação, que naquele momento faltou, né? Às vezes a mente falha, né? Às vezes o raciocínio está meio lento, mas aí o cérebro está trabalhando em nosso favor para a gente compor aquele tema. Então, terminou a redação, não tenha pressa, tá? Não passe a limpo logo. Vai para as questões de múltipla escolha e depois você volta para a redação. E quando você voltar para a redação, você vai ter a sensação de que está lendo um outro texto e não mais aquele texto, porque a sua mente já é outra, tá certo? Então não tenha pressa em passar a sua redação a limpo. Sugiro que depois de você compor todo o rascunho, você dê pelo menos aí 1 hora, 1 hora e meia, até decidir que vai passar o texto para a folha oficial. Então, o objetivo desta aula é
como eu posso pensar a minha redação, independentemente da proposta, independentemente de o tema ser social, polêmico, científico, metafórico, como é que eu posso pensar a minha redação desde o começo? Será que é possível alguém fazer uma redação nota 10, tá? Nota 1000, nota 100, nota máxima, sem um projeto de texto? É impossível, tá? Inclusive, tá, a banca da Marinha, por exemplo, a prova da AFA também exige que o seu texto tenha um projeto claro de texto. Todo texto tem que ter um projeto, tá? Ele não surge, tá? Ele é pensado, tá bom? Então a gente vai ver como fazer esse projeto de texto. Antes, eu queria ler com vocês aqui um texto, tá? Um texto cujo título é As Fronteiras da Liberdade de Expressão, um texto tá aqui no nosso slide, também do material que você baixou, um texto muito bem feito, um texto muito bem construído. Quando você chega ao final dele, né, ao último parágrafo, ele tem 4 parágrafos, você percebe que ele não aconteceu por acaso, que ele é fruto de um projeto de texto. E esse projeto de texto a gente vai precisar, tá? A gente vai ter que ter, e hoje a gente vai aprender como fazer esse projeto de texto, tá? Vamos ler esse texto, que é um texto que teve uma nota satisfatória. O título é As Fronteiras da Liberdade de Expressão. Desde a transição da ditadura de 1964 para o atual regime democrático, o Brasil garantiu o direito à liberdade de expressão na Constituição Federal de 1988. Esse direito não significa, contudo, que se podem manifestar irrestritamente opiniões, ideias e pensamentos. Assim o nome é mister, tá? Necessário a existência de fronteiras a essa liberdade, baseada em parâmetros jurídicos claros. Logo, faz-se necessário definir quais são essas fronteiras legítimas em contraponto àquelas que se caracterizam abuso de poder e de ilegalidade. Olha só que texto bem construído. Queria dar uma dica a você, antes de avançarmos aqui para o desenvolvimento, tá? Nenhum parágrafo deve ser feito com apenas um ponto final. Quem tem dificuldade de escrever, tem dificuldade de fazer ponto final. Um aspecto que vai ajudar muito você a montar um texto é conhecer gramática, tá? Quanto mais gramática você souber, mais facilidade você vai ter de produzir o seu texto. Por quê? Porque as ideias se materializam na frase, e a frase é o quê? É sintaxe. E sintaxe é o quê? É inter-relação entre as palavras. E o texto é feito de palavras. Então, para que essas palavras não sejam apenas um aglomerado, a sintaxe vai me ajudar a estruturar os períodos. Portanto, estude sintaxe, tá? Quanto mais sintaxe você souber, mais facilidade você vai ter de estruturar um período, de fazer a pontuação correta. Aqui, por exemplo, nós temos um parágrafo introdutório com 4 períodos, todos bem construídos. Você percebe que quem fez esse texto não só tem um projeto de texto claro, definido, como também domina muito bem a sintaxe. Tá? O texto termina falando com o seguinte: logo, faz necessário definir quais são essas fronteiras legítimas em contraponto àquelas que se caracterizam abuso de poder e de ilegalidade. Vamos ao desenvolvimento. Em vista disso, é preciso considerar a seguinte reflexão, muito comum entre redatores leigos ou profissionais. Se há o direito legal à liberdade de expressão, como entender que ele não seja pleno? Convém ressaltar que os direitos constitucionais são, algumas vezes, obrigados a se conciliar com razões adversas, entre as quais se destaca a seguinte: no texto constitucional, as imposições de limite à liberdade de expressão jamais são de caráter discriminatório ou persecutório, ou seja, as autoridades e a sociedade não podem fazer uso de restrições para silenciar determinado grupo político ou social. Sendo assim, admitem-se fronteiras para o uso da liberdade de expressão quando se pode pôr em risco a segurança e a liberdade de outras pessoas em nome da livre expressão e do livre pensar. A liberdade de opinião e o direito de expressá-la são uma conquista social, não um direito individual para servir a interesses narcisistas de pessoas ou de grupos. Por essa razão, o livre exercício do direito de opinar, de criticar, de caricaturar e denunciar exige reflexão, responsabilidade e ética. Não se pode, portanto, transformar a liberdade de expressão em um dogma, uma vez que os dogmas são antidemocráticos e geram autoritarismo e posições extremistas. Tendo em vista os aspectos observados, é imperativo que todo indivíduo tenha o direito de respeitar e de ser respeitado. Desse modo, é imprescindível saber usar com critério
tal liberdade. É preciso também que o Estado aprimore leis que não deixem o direito de se expressar condicionar situações de desrespeito e de ofensa, pois se pode correr o risco de se ter uma sociedade inviável, marcada pela agressão moral e pela violência social. Que texto bacana, né? Que texto bem construído. Em outra aula, mais à frente, você vai perceber que a gente vai retomar esse texto. A gente vai retomar esse texto por quê? Porque ele é um exemplo de um texto nota máxima. Um texto que apresenta um projeto de texto claro, traz uma introdução que tem todas as partes que se espera de uma introdução, uma apresentação do tema, uma relevância do assunto, a tese, a argumentação muito coerente, muito racional, muito objetiva, focada no ponto de vista que é a tese que vem na última frase da introdução. A conclusão faz uma retomada dessa introdução e no final ela traz uma frase de efeito, né? Um tipo de intervenção modesta, mas um tipo de intervenção quando diz que é preciso que o Estado aprimore isso ou aquilo. Esse texto muito bom, gostei muito dele e vou retomar mais à frente, você vai perceber isso. Bacana? E aí, a gente agora avança, tá? Você que está com o material, você baixou aí, a gente vai ver agora o seguinte, tá? Leitura e compreensão da proposta é a primeira etapa de composição de um texto. Vamos aqui para a lousa, ó. Eu coloquei aqui na lousa para a gente ganhar tempo. Isso aqui você encontra no material que está disponível para você baixar. Então, o texto que nós acabamos de ler, será que ele surgiu ou ele foi pensado? Agora, a partir de que se pensa um texto? Então, é muito provável que esse texto foi feito a partir de um projeto de texto. Repito, gostei tanto do texto que retomei mais à frente. De novo. Tá? Então, ó, primeira dica que eu dou a você é a seguinte: leitura e compreensão da proposta. Em 20 anos trabalhando com redação, tenho percebido o seguinte: os alunos são muito apressados. Eles nem entendem o tema e já querem começar a escrever. Como se a redação fosse uma atividade braçal. E não é, é uma atividade intelectual. Então a redação começa quando você começa a entender a proposta. E nem sempre é fácil. Por exemplo, já houve um tema de redação que dizia o seguinte: quando eu vejo um militar. O que a proposta está pedindo, né? Quando eu vejo um militar, eu tenho um desejo de ser patriota. Quando eu vejo um militar, eu fico todo arrepiado, né? Então, assim, eu preciso compreender a proposta, certo? Imagine a seguinte proposta de redação: o que a lagarta chama de fim do mundo, o poeta chama de borboleta. Curioso isso, né? O que a lagarta chama de fim do mundo, o poeta chama de borboleta. Então eu preciso, primeiramente, ler a proposta, ler toda, né? Porque algumas bancas trazem textos motivadores, outras já são mais objetivas, a proposta é mais curta, mas eu preciso ler. E após eu ler, eu preciso entender, né? Eu preciso entender se ela está me encaminhando para a direita ou para a esquerda, para o norte ou para o sul, para o leste ou para o oeste. A compreensão da proposta vai me dar o encaminhamento que o meu texto vai ter. Então não tenha pressa, tá? Muita gente, do seu lado ali, você vai perceber no local de prova, já vai estar na metade da redação e você ainda está pensando a melhor forma de resolver. Tá? A questão não é sair na frente, a questão é saber a direção que você tem que ir, tá bom? Ó, listagem de ideias é a segunda parte. Só que aqui no slide eu coloquei 2 temas para a gente pensar. Vamos aqui para eles, ó. Estão no seu material também, tá? Olha só esse tema aqui. Esses 2 temas que eu listei aqui já foram cobrados nas provas para concursos militares, ok? Tema 1, a ambição, legado da condição humana, é impulsão para o desenvolvimento ou apenas miséria da humanidade. Então, ó, quando eu for tentar compreender a proposta, é muito importante que eu perceba aí palavras-chave, né? Ó, ambição, legado, eu tenho que saber o que é um legado, é aquilo que se deixa, né? Aí da condição humana, impulsão, né? Isso vai impulsionar o quê? Desenvolvimento ou é miséria? Então você observa que esse tema aqui, ele tem um viés que entrecruza aí o social e o subjetivo, né? Numa linha meio metafórica, inclusive, né? Mas numa vertente social. Um tema que entrecruza social e um pouco de subjetividade. O tema 2 diz assim, ó, aborde o que deve ser feito para reduzir a violência. Então é um tema bem mais objetivo, bem mais social, né? Então, é aqui um tema que, ó, está pedindo intervenção.
Então, o seu texto vai ter como encaminhamento soluções, né, para reduzir a violência na sociedade brasileira, discutindo, ou seja, ó, você vai apresentar soluções e discussão, discutindo o cometimento de crimes por menores. Opa, o tema aqui está sendo delimitado, não é a violência em geral, a própria proposta já delimitou o tema, né? Se você não falasse aqui dos menores, você estaria tangenciando o tema, e a redução da maioridade penal. Aqui é um tema que mexe social com polêmico, né? Porque a redução da maioridade penal é um tema polêmico, tá certo? Então olha só a diferença entre os temas. Enquanto o tema 1 entrecruza social com subjetividade, o tema 2 faz um recorte aqui entre o social e o polêmico, exigindo soluções para a redução da violência, discussão de crimes cometidos por menores e a redução da maioridade penal. Isso aqui é fácil? Não, não é fácil, tá? Voltemos aqui para a lousa. Por isso, tá? Por isso que você tem que gastar tempo com essa leitura e compreensão da proposta. Muita gente já vai começar a escrever, né? Porque eles acham que redação é uma atividade braçal. O meu texto avançou porque eu já tenho 15 linhas. Inclusive, muita gente faz redação contando número de linha. Ah, já fiz 5, já fiz 10, faltam 3, faltam 10, faltam 8. Eu não posso me preocupar com a matemática. Primeiramente, ó, leitura e compreensão da proposta, certo? Depois, listagem de ideias. O que é isso? É o brainstorm, né? É uma tempestade de ideias. Tudo que eu souber sobre o tema, eu vou jogar no papel. Tudo mesmo, até aquilo que pode parecer irrelevante. Tá? Vamos imaginar aqui, ó, vamos aqui para o nosso slide. Eu coloquei no material para vocês, tá? E aí, vamos imaginar o seguinte tema, ó, a garantia de cidadania e de respeito ao morador de rua no Brasil. Isso aqui é o tema, né? A garantia de cidadania e de respeito ao morador em situação de rua no Brasil. Tá? Não escreva na redação que alguém é morador de rua, tá? Ninguém mora na rua, mas vive em situação de rua. Então, o brainstorm, o que é o brainstorm? Uma tempestade de ideias. Tudo que eu coloquei para vocês aqui foi aleatório, tá? Não se preocupe ainda com ordenação de ideias, mas se preocupe em ter os ingredientes que você vai usar na sua redação. Então vamos lá, ó, aleatoriamente aqui. Falta de trabalho e renda, rompimento dos vínculos familiares, adversidades pessoais e doenças, fatores ligados a desastres geográficos, como inundações e secas, são algumas causas, razões, né, que podem levar alguém a viver em situação de rua. O que mais? Segundo Domingues Júnior, professor e pesquisador da USP, população de rua é o conjunto de excluídos, pessoas excluídas do mercado formal de trabalho e destituídas de um local fixo de residência. Tudo isso aqui foi coletado aleatoriamente, tá? Não pense ainda em compor texto. A mudança para as ruas não necessariamente ocorre de forma repentina, mas, na maioria dos casos, ela se dá de forma gradativa, após a ruptura com as instituições familiares e de trabalho. O que mais? Que fatores caracterizam a perda da dignidade e da cidadania do morador de rua no Brasil? Isso aqui é uma pergunta norteadora muito boa, porque como resgatar dignidade e cidadania se eu nem sei o que causa a perda? Então vamos lá. Falta de alternativa para banho, necessidades fisiológicas, alimentação e vestuário. Letra B, são muitas vezes estigmatizados de perigosos. Letra C, vida limitada por aquilo que a realidade impõe. Letra D, exposição quase inevitável às condições climáticas. Letra E, né, maior vulnerabilidade à violência urbana. E letra F, exposição a doenças diversas. Outra ideia aleatória. Morar na rua é o reflexo visível do agravamento social no Brasil e a falta de políticas públicas eficientes se constitui negligência da sociedade e do governo em garantir a essa população condições mínimas de sobrevivência. A população em situação de rua no Brasil é a representação da miséria social que se aprofunda em diversos ramos da esfera pública. E aí, né, uma vez na rua surge o problema da estigmatização, o rótulo de vagabundo, de marginal, de um sujeito perigoso para a sociedade, o que, em um segundo momento, poderá ocasionar no próprio indivíduo deslocado um sentimento de internalização da sensação de exclusão, capaz de gerar em seu subconsciente um sentimento de culpa pelo fracasso, perda de vontade de sobreviver ou de efetuar até mesmo as tarefas mínimas necessárias à sobrevivência digna. E quem pode contribuir para resolver o problema? Governo, empresas privadas, igrejas, ONGs. Só um detalhe,
Plural de sigla é assim, tá? Você põe um Szinho minúsculo e não usa apóstrofo, ok? Não usa apóstrofo, que é aquele sinal gráfico que geralmente se põe assim, né? Isso aqui tá errado, tá? O certo é como está aqui. Sociedade. E aí o que pode ser feito para solucionar esse problema? Gerar emprego, desenvolver políticas públicas eficazes, priorizar a inclusão social, promover melhor qualidade de vida, criar espaços de convivência que permitam a socialização e o retorno à vida profissional. Bacana? E aí, ó, câmera, nós fizemos o quê? Fizemos aqui uma listagem de ideias, tá certo? Claro, se você puder fazer essa listagem de ideias com ideias que você sabe que pode utilizar, você já ganha tempo, né? Mas a ideia aqui é aleatório mesmo. Tudo que você souber sobre o tema, vai coletando e jogando no papel. É como se você fosse fazer um bolo e aí colocou as receitas na mesa. Depois você vai ver como vai fazer esse bolo e que tipo de bolo vai ser. Pode ser que um ingrediente ou outro você não use. Pode ser que, inclusive, uma ideia boa fique de fora. Por quê? Porque eu preciso dar unidade ao texto. E às vezes aquela ideia é boa, mas para um outro tema ou para um outro recorte temático, tá? Depois de proceder à listagem de ideias, eu vou fazer o quê? Uma seleção de ideias. Aqui eu vou dizer com o que eu vou trabalhar. Eu vou dizer o que vai compor a minha redação. Depois, eu vou proceder a uma organização de ideias. Essa organização de ideias tem que objetivo? Você alocar as ideias. Por exemplo, o que vai compor a introdução, o que vai compor o desenvolvimento, o que vai compor a conclusão, tá certo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa organização de ideias já é uma forma de você antecipar a estruturação do texto. Bacana? Depois começa o rascunho. Eu lhe pergunto, seus colegas já começaram, né, os seus concorrentes já começaram a fazer a redação, já faz tempo. Pode ser que alguém já esteja passando a limpo, mas olha só a qualidade do seu rascunho. Você leu o texto, leu a proposta, compreendeu, listou ideias, selecionou, organizou, né? As ideias já se encaminham na trajetória que o texto deve ter, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. E agora você faz o rascunho, né? Depois você vai para quê? Vai para revisão. Jamais faça um texto sem revisar. Professor, eu vou revisar o quê? Existem alguns aspectos que as bancas, Exército, Marinha, Aeronáutica costumam usar. Vamos aqui para o nosso slide, né? Isso aí está no material que você baixou, mas eu trouxe aqui também. Tá? Então, nessa revisão, eu sugiro que você observe, primeiro, a norma culta, tá certo? Norma culta, isso é importante, a gramática tem que ser impecável. Escolas militares valorizam muito a parte gramatical, tá certo? É bem do militar mesmo isso aí, né? No dia a dia você vai ter que estar com o coturno brilhando, fivela do cinto brilhando, a calça muito bem passada, né? Barba bem feita. Já perdi final de semana por causa de um fiozinho de barba, né, no quartel, um final de semana. E sabe como é que era o sargento fazia, né, com os alunos oficiais? Ele pegava a identidade dele e saía passando no rosto da gente para ver se identificava algum pelo, né? Microscópico. Mas é isso aí. O militar valoriza muito a forma, tá? Então, norma culta. Revisa tudo que é gramática. Aí o conhecimento de gramática seu tem que ser muito bom. Regência, concordância, crase, colocação pronominal, pontuação, flexão verbal. Depois vai para a estrutura, tá? Vê se a introdução é de fato introdução, vê se o desenvolvimento está argumentativo como se esperava, tá bom? Vê se a conclusão retoma a introdução, faz ali uma síntese ou intervenção, vê se está tudo no lugar, estrutura. Depois parte para a interpretação do tema. Ver se de fato você entendeu o tema, ver se de fato você fez aquilo que foi pedido, tá? Porque uma coisa é falar sobre leis, outra coisa é falar sobre lazer. É bem diferente. Leis e lazer são dois assuntos bem diferentes, tá? E, por último, vai ver a qualidade do conteúdo, tá? Esse conteúdo tem a ver com repertório. O repertório vai enriquecer o texto. Se o repertório sociocultural não é produtivo, o texto tende a ser limitado, tende a ser pessoal, tende a ser superficial e o texto vai ser previsível. Então, foca na norma culta, na estrutura, na interpretação do tema e no conteúdo. Câmera, olha só, vamos para cá, certo? Os seus concorrentes, tá? Os seus concorrentes já estão passando a redação a limpo faz tempo. Eles nem vão revisar porque eles nem sabem o que revisar. Mas você já larga na frente.
Porque eu disse para você 4 pontos comuns a todas as bancas para escolas militares que você deve revisar, ó. Beleza? E depois de revisar, eu vou fazer o quê? Uma reescrita. E eu vou transcrever para a folha oficial de redação. Detalhe muito importante, quando você for fazer a reescrita e a transcrição, não mude mais nada. Eu digo isso porque os alunos gastam um tempo enorme fazendo isso e na hora de passar limpo mudam tudo. Aí você fala, não, certo? Você não pode mais mudar, tá? Porque aqui já é a folha oficial. Professor, e se eu quiser mudar, eu faço o quê? Deixa eu lhe dar uma dica. Se você quiser mudar, você vai fazer o seguinte, você volta para o rascunho, tá? Vamos imaginar que na hora da transcrição você já transcreveu 20 linhas. E a SpaceX exige pelo menos 25. Entre 25 e 30, para não perder ponto, tá? Não perder ponto por número de linha. Aí você faz o quê? Você volta para cá, ó. Certo? Volta para cá. Aí você muda aqui. Mudou aqui, deu certo? Então, você pode transcrever para cá. Vamos imaginar que uma mulher, quando vai fazer algum processo químico no cabelo, né, uma tintura, ela faz logo no cabelo todo ou testa num pedacinho de cabelo? Primeiro testa, né? Para ver se o cabelo não vai quebrar, vai partir, enfim. Né? Então, esse é o teste que a gente vai fazer. Tá bom? A gente, se quiser mudar, muda no rascunho, vê como ficou, depois passa para cá. Se não tiver mais nada para mudar, você vai fazer uma transcrição do jeito que você revisou. Bacana? E aí é só aguardar que a nota vai ser boa. Então, ó, nós temos aqui etapas de composição do texto dissertativo. Eu desafio você a fazer o seu texto assim, e você vai perceber a diferença que ele vai seguir. Professor, mas eu achei isso aqui muito extenso, muito complexo. Tem uma forma mais sucinta? Tem sim. Vamos para cá. Né? Pensando que você poderia não se adaptar a esse estilo, eu trouxe para você aqui, tá? Outra forma. Tem aqui o tema, ó. O tema é os novos arranjos familiares no Brasil. Tá? Vamos pensar esse tema aqui. Você sabe que antigamente as famílias eram pai, mãe e filhos, né? Só que agora tem família de uma pessoa só, né? Família só de 2 mulheres, 2 homens, enfim, né? Sem família, homem e mulher sem criança. Então existem muitos arranjos familiares hoje em dia. Amigos que moram juntos na mesma casa, amigos, né? Neto que mora com a avó, com o vô. Então os arranjos familiares são inúmeros hoje em dia. Não são infinitos, são inúmeros. Então é uma forma de você pensar o tema. Primeiramente, você vai identificar as palavras-chave, tá? Então, novos arranjos familiares do Brasil. Você começa com as palavras-chave. Depois, você pode fazer a seguinte pergunta para o tema, ó. Qual situação, problema pode ser abordada nessa proposta? Independentemente do tema, tá? Você pode se perguntar qual situação, problema pode ser abordada nessa proposta. Aí você dá respostas que vão compor o seu desenvolvimento. Por exemplo, lidar com as famílias hoje é lidar com a diversidade. É uma resposta. Outra resposta, as famílias brasileiras têm passado por diversas alterações que configuram uma nova construção. Vamos avançar aqui. Tudo aqui é projeto de texto ainda. Que causas estão relacionadas a essa problemática? Aqui é uma questão social que deve ter uma causa, pelo menos, né? Aí você se pergunta quais são as causas e as respostas você vai usar para compor o seu desenvolvimento. Falta de conhecimento, de validação e de aceitação. Né? Tem gente que não aceita homem e mulher sem filho. Eu acho que é inveja, né? Então vamos lá. Os novos arranjos familiares costumam enfrentar preconceitos e desafios diários, né? Que é uma luta, né? Radicalizações ideológicas e posicionamentos religiosos, né? Principalmente com famílias de 2 homens ou de 2 mulheres, têm interferido em questões civis, comprometendo a cidadania e a democracia. Há que não aceite certo tipo de casamento, por exemplo, embora o Estado já tenha aceitado. Né? E aí eu estou fazendo perguntas para o tema. Tá? É uma outra forma de você compor o seu texto. Que soluções viáveis podem ser apresentadas para essas causas? Né? Aí as respostas eu vou usando aí para compor o parágrafo agora de conclusão. Certo? Reconsiderar a ideia de família tradicional como o único modelo de núcleo familiar. O patriarcalismo deve dar espaço à pluralidade da nova representação. E aí, ó, feito isso, né, você pode começar seu rascunho e avançar às etapas seguintes. Né? Quais são as etapas seguintes? Revisão, reescrita. Nunca faça uma transcrição sem antes revisar o seu texto. Né? E quando você for revisar, você vai lembrar ali daqueles pontos
que nós mencionamos, né? Aí você fez o rascunho, associando as respostas que você obteve das perguntas feitas, aí revisão, reescrita e transcrição do texto para a folha oficial de redação. E só transcreve quando tiver certeza de que esse texto pode ser avaliado. Bacana? Então encerramos aqui, tá? Etapas de composição do texto dissertativo. Espero que você encontre a melhor forma para compor a sua redação. Valeu?